Bom, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho da previsão da semana e dar uma pincelada na previsão climática, porque hoje começa o outono astronômico, digamos assim, mas isso aí é só uma data fictícia, né? Tudo tem que ter uma data, tudo tem que ter um início, um meio e um fim, né? Então, nesse caso aqui, o início é hoje, mas isso é só astronomicamente. O que importa para todo mundo é a climatologia, né? O que acontece nas condições meteorológicas. Tem muitas pessoas que pensam assim: às 18 horas e 25 começa o outono astronômico, daí começa a esfriar, começa a cair as folhas. Não, não é isso. Todo mundo tem o bom senso, a boa noção que não é bem assim que funciona na atmosfera, né? Tá. Primeira coisa, vamos à previsão do tempo. É uma semana assim que ela é relativamente aproveitável, mas tem as pancadas acontecendo durante a tarde e a noite, mas mantendo assim aquele padrão irregular. Então assim, ó, tanto nessa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, segue com sol, alternando com alguns momentos de mais nuvens, tempo bom, dá para aproveitar, mas tem chance para ter pancadas com trovoadas mal distribuídas entre o período da tarde e turno da noite. Tem algumas cidades que a chuva ela já vem já pela manhã. Isso dando preferência aí para essa quarta, quinta, sexta no centro-leste de Santa Catarina, centro-leste do Paraná e alguns pontos do Rio Grande do Sul. As outras demais regiões, a condição de chuva é pequena pelas manhãs e a maior parte vai seguindo aproveitável com sol, calor e temperaturas que seguem próximas ou acima dos seus 30 graus. Temporais têm chance pequena, não tem muita sustentação, não tem aquele fluxo de ar quente e úmido proveniente da floresta amazônica que dá uma injeção de energia para as tempestades, algo do tipo. Não estou vendo sustentação. Corrente de jato tá ok, não tem nada muito significativo. Então assim tá ok, assim, termicamente falando assim, é uma semana que ela é quente, é uma semana assim que ela tem seus momentos de abafamento, mas nada assim exagerado, nada que seja muito exagerado ao ponto de ter extremos, tá bom? Repare a intensa massa de ar seco aí que vem predominando sobre a região sul do Brasil. E repare que tem uma frente fria entre a região da Argentina e o Uruguai e o Oceano Atlântico adjacente. Eu vou mostrar isso aqui com as isobras para que vocês tenham uma ideia aonde que a gente está aí com os núcleos de baixa pressão. Então repare que aqui tem uma baixa pressão, né? Tem um cavado aqui em superfície que está se estendendo até essa frente fria, e essa frente fria está conectada a um centro de baixa pressão com isobra central de 996 hectopascais, que está lá no oceano, e vem emitindo pulsos de tempestades para essas áreas aqui mais do continente. E aqui em superfície, repare que a gente tem uma alta pressão aqui de 1022 hectopascais bem no Oceano Atlântico adjacente, e ela mantém algumas isobras com curvatura anticiclônica. E essa curvatura anticiclônica aqui, ela configura uma crista atmosférica, que é uma região alongada de alta pressão. Então repare que se eu for identificar aqui é muito fácil. Essas isobras aqui, elas têm o sentido anti-horário. Então elas estão fazendo, ó, uma volta aqui, ó, anti-horário. E repare que aqui também está indo no sentido anti-horário. Então isso já indica uma região de tempo bom, uma região de tempo seco. Portanto, as pancadas não têm tanta energia assim. Beleza? Bom, a temperatura máxima não tem muito o que dizer, né? Eu vou falar mais de hoje. Os próximos dias a situação é quase a mesma. Então, próximo acima dos 30 graus em praticamente todas as regiões, incluindo o norte aqui do Paraná, alguns pontos aqui do Rio Grande do Sul, 36, 37 graus, 35, 36 aqui para o litoral e baixo Vale do Itajaí. E os próximos dias não tem muita mudança. Não tem muita mudança, ó, 30, 33 graus. Ó, é quase todo dia quente, quase todo dia. Então, vou estar falando aqui, vou estar repetindo, e é a mesma coisa quase todos os dias. Agora, com relação à questão da chuva, assim, ó,
Agora pela manhã o tempo está bom em praticamente todas as regiões. Somente ali no sul do Rio Grande do Sul que já pode ter algumas pancadas. Durante o período mais da tarde e noite, aqui já é a tarde, já tem algumas áreas com previsão de pancadas com trovoadas, desde o centro leste aqui do estado catarinense e alguns pontos aqui do Paraná, algumas áreas do Rio Grande do Sul. Mas repare que tem muitas áreas em tons de branco que significam áreas menos propícias para ter pancadas, então muitas áreas vão acabar falhando. Amanhã, mesma situação, tem algumas áreas que pela manhã já pode ter alguma chuva, que nem o Rio Grande do Sul, e durante a tarde, as áreas mais do meio oeste, pegando alguns pontos do oeste, centro, leste, algumas áreas do Paraná, Rio Grande do Sul já pode ter pancadas com trovoadas mal distribuídas. Mesma condição na quarta, quinta e sexta, mas as pancadas elas já podem vir pela manhã aqui no estado de Santa Catarina, mas muitas áreas acabam falhando. Então vai ter muitas áreas que 2, 3 dias fica sem chuva e uma outra área vizinha todo dia chuva, sabe? É bem estranho, mas é isso mesmo. Bom, pessoal, falando rapidamente aqui da previsão climática, então hoje, teoricamente falando, às 18 horas e 25 minutos nós temos o início do outono, que é quando aproximadamente os dias e noites são iguais, aproximadamente 12 horas. E climatologicamente a gente vai seguindo aí com o mês de maio com volumes próximos ou acima da média em muitas cidades. Mas, pegando aqui um mapa aqui, dá para perceber que essa tendência aqui, aqui a gente tem o mês de março, né? Ela é válida principalmente para os pontos do centro-leste de Santa Catarina, né? Por que eu digo isso? Deixa eu pegar aqui um outro mapinha aqui. Esse mapa aqui. Esse aqui é o mapa do AgroConnect. Então, assim, a gente já está no final do mês. Final do mês não, a gente está no dia 20, né? Vou pegar dos últimos 15 dias. Então, assim, repare que tem muitas cidades aqui do oeste que não teve muita chuva ainda, sabe? Mas repare que o litoral como um todo, teve muita chuva, né? Então, nem todo mundo está acima da média, como o mapa vem mostrando aqui, né? Então, ainda vamos ver o que acontece nesse final de mês, mas eu acredito que nem todo mundo vai ficar acima da média, não. Eu acredito que tem algumas cidades aqui do oeste que possam ficar abaixo da média ainda. Então, assim, o Rio Grande do Sul abaixo da média, nesse mês de março. Paraná acima da média, em relação à chuva. O mês de abril, ele fica próximo ou abaixo da média climatológica, é quando a gente tem mais transição de massas de ar. E o mês de maio, ele também é um pouco mais seco, principalmente a primeira quinzena, a segunda quinzena é mais assim, chuvoso, digamos assim, né? A segunda quinzena. E o mês de junho já começa a ficar próximo acima da média climatológica, tá certo? Olha, a temperatura, eu acredito assim que março, boa parte das cidades próximas da média e alguns locais acima da média, como Uruguai, Argentina, alguns pontos aqui. Deixa eu ajeitar esse mapa aqui que não gostei muito dessa resolução aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui eu acho que está melhor assim. O mês de abril também fica próximo da média, as temperaturas. E o mês de maio também fica próximo da média de temperatura, só no Rio Grande do Sul que fica um pouco acima. Beleza? Então assim, pessoal, agora a tendência é que a gente fique com uma neutralidade até pelo menos, acredito que até junho. Julho a gente já tem o nosso El Niño. Então, neutralidade é quando o Oceano Pacífico Equatorial ele nem está frio e nem está quente, ele está estável. Ele vai estar num processo de aquecimento. Aí em julho ele vai estar aquecido, entende? Então, julho ele já vai estar bem aquecido e demora aproximadamente um mês assim para ele se acoplar à atmosfera, para, digamos assim, a atmosfera se acostumar com esse aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Então, como vai estar quente, vai diminuir os ventos alísios por lá, vai esquentar. Então, a gente vai ter a configuração do El Niño ali mais para julho, tá? Aí, julho,
Aí vai demorar um mês aproximadamente, né? Aí agosto, mais ou menos, a atmosfera ela já vai estar já vai começar a responder esse aquecimento e provavelmente ali para o final de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, aí a gente já vai ter um excesso de chuva na região sul do Brasil. Isso deve configurar em tempestades que podem vir com severidade. O El Niño ele facilita o transporte de ar quente e úmido que vem lá da floresta amazônica e ele fica bem direcionado aqui para a região oeste do sul do Brasil. Então as tempestades elas são mais severas, a atuação de ciclones são mais ativas, tornados, microexplosões, cheias, enchentes, isso tudo acontece com El Niño com muito mais facilidade do que Laninha. Não que Laninha não aconteça, aconteceu nesses últimos 3 anos, vocês viram? Só que com El Niño é mais fácil, entendeu? Bom, seria isso então. Ah, tá, do inverno vai ter geada? Claro que vai. Só que as geadas elas não são assim tão prolongadas, tá? Por exemplo, assim, vou dar um exemplo. Lá por abril já tem as primeiras geadas na Serra Catarinense, alguns pontos do Campos de Palmas, algumas áreas do meio oeste, até o oeste de Santa Catarina, as áreas mais altas. No Rio Grande do Sul também, principalmente nas áreas mais altas, acima dos 1.000 metros ou até menos. E provavelmente que até o final de abril já tem alguma geada aqui para Chapecó, de Baixada e Vale, alguns pontos do interior do estado de Santa Catarina, sudoeste, oeste do Rio Grande do Sul, sudoeste do Paraná. E maio, provavelmente essas geadas de Baixada e Vale elas vão começando a pegar mais cidades, principalmente na segunda quinzena. E junho já pode ter a primeira massa de ar polar forte no sul do Brasil. Aquela que pode deixar... Só que assim, é aquela que mantém geada generalizada, ampla, mas não tão prolongada. Tipo uns 2 dias de geada, aí dá aquele geadão e no outro dia já tem rabo de galo no céu, aí o terceiro dia já chove, sabe? Algo nesse sentido. E aí pelo menos umas 2 massas de ar polar ou 3 massas de ar polar fortes podem acontecer nesse inverno. E depois a gente começa a ter essa contra-resposta aí do El Niño. Beleza, pessoal? Tá no meu horário. Um forte abraço aí para vocês, tudo de bom e até logo mais.